Tem dias em que você acorda com a sensação de que está sendo julgado, não por alguém específico, mas por uma presença invisível, como Joseph K. em O Processo. Você sente que existe um erro em você, um erro que ninguém explica, mas que você já aceitou como culpa. E mesmo sem entender qual foi o crime, você passa o resto da vida tentando se defender. Você faz isso também. Erra uma vez e começa a agir como se merecesse perder todas as outras oportunidades. Adia, procrastina, sabota. Entra no próprio tribunal e aprende a morar lá dentro. E quanto mais tempo você passa ali, mais normal aquilo parece. Você começa a organizar sua rotina ao redor da culpa. Escolhe menos do que pode. Sonha menos do que deseja. Tenta menos do que é capaz, porque tentar e falhar dói. Mas tentar e descobrir que você poderia ter conseguido dói mais. A autossabotagem é uma proteção disfarçada. Se você não tenta de verdade, nunca vai descobrir o tamanho real do seu potencial. E se você nunca descobrir, nunca vai precisar lidar com a responsabilidade de sustentá-lo. Por isso você diminui o passo quando está quase chegando. Por isso você cria conflitos quando tudo está estável. Por isso você perde o foco quando a oportunidade aparece. Não é acidente, é defesa. Mas existe outra parte, uma parte sua que ainda acredita, que ainda tenta organizar o caos, que ainda quer manter alguma ordem dentro de si. Como Ralph em O Senhor das Moscas, você tenta manter o fogo aceso, o fogo da disciplina, o fogo do propósito, o fogo da promessa que fez para si mesmo. Você cria listas, você faz planos, você começa de novo. Só que o problema nunca foi externo. O problema é que, dentro da mesma ilha onde vive sua esperança, também vivem seus medos. E eles sussurram: você não vai aguentar, isso não é para você. Melhor desistir antes que doa. E aos poucos, o caos cresce. Não como um grito, mas como um hábito. Você deixa para amanhã, depois para a semana que vem, depois para quando estiver melhor. E o fogo apaga, não de uma vez, mas aos poucos. E você assiste. Parte de você quer correr e reacender. Parte de você sente alívio por não precisar tentar mais hoje. Esse é o conflito silencioso. Você não é incoerente, você está dividido. E toda divisão cansa. Chega um momento em que o tribunal interno fica insuportável, o caos fica barulhento demais. E você começa a sentir que está perdido dentro de si. É aqui que a maioria das pessoas foge. Se distrai, se anestesia, se ocupa, qualquer coisa para não encarar. Mas existe uma terceira imagem. Como Dante, em A Divina Comédia, você descobre que está no meio de uma floresta escura. Ele não planejou estar ali. Ele não escolheu se perder. Mas ele percebe algo essencial. Não existe atalho para fora. Existe travessia. Ele desce. Ele encara. Ele atravessa o inferno. Não porque gosta da dor, mas porque entende que ignorá-la só prolonga o caminho. Talvez sua autossabotagem seja isso. Uma floresta escura que você evita atravessar. Porque atravessar significa olhar para perguntas difíceis. E se eu for capaz? E se eu tiver que mudar? E se eu parar de culpar os outros? E se eu descobrir que sempre tive escolha? A autossabotagem é confortável na superfície. Ela permite que você diga: eu tentei, não deu, não era para ser. Mas no fundo, você sabe quando não tentou inteiro. Você sabe quando diminuiu o esforço. Você sabe quando se distraiu de propósito. Você sabe quando escolheu o caminho mais seguro. Não porque era melhor, mas porque era menos arriscado emocionalmente. O medo não é falhar. O medo é descobrir que você poderia ter sido mais, porque se você descobrir isso, não vai mais poder voltar a viver pequeno. E crescer exige luto. Luto da versão que se escondia, luto da desculpa que te protegia,
luto da narrativa confortável. E você está onde? Ainda se defendendo de uma acusação invisível? Tentando organizar o caos sem encará-lo? Ou parado na entrada da própria floresta, esperando coragem? Talvez a autossabotagem não seja sobre destruir sua vida. Talvez seja sobre evitar transformação. Porque transformar dói. Transformar exige abandonar a identidade da vítima, exige assumir autoria. E a autoria pesa, mas também liberta. Imagine por um instante que você pare de se julgar, que você pare de repetir mentalmente suas falhas, que você trate seus erros como eventos, não como definição. Imagine reacender o fogo mesmo tremendo, dar um passo na floresta mesmo com medo, não para provar nada a ninguém, mas para parar de fugir de si mesmo. Talvez você não precise vencer tudo hoje. Talvez precise apenas fazer uma coisa diferente do padrão. Uma decisão que interrompa o ciclo. Autossabotagem é repetição. Liberdade é interrupção. E a interrupção começa pequena. Um gesto, uma escolha. Dessa vez eu vou até o fim. Você não precisa deixar de sentir medo. Precisa apenas parar de obedecer a ele. Porque no fundo, existe algo que você já sabe. Você não está sendo julgado. Você não está condenado. Você não nasceu destinado a se perder. Você só aprendeu a se proteger da maneira errada. E proteção demais vira prisão. Mas portas que foram fechadas por dentro podem ser abertas por dentro também. E no fundo, você sabe. Você sempre soube.